Oi, gente! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. A gente está falando da história da Vasalisa e a gente está quase no finalzinho do conto, destrinchando essa metáfora aqui com vocês. Humildemente eu passo as minhas impressões a respeito do que eu já aprendi, mas eu estou sempre aqui aberta para ouvir as impressões de vocês também. Quando a gente compartilha, a gente ajuda umas às outras. Então, a gente estava falando no último vídeo sobre a oitava tarefa, que é de pé nas quatro patas. Naquele momento que a Vasalisa, então, a Baba Yaga dá o fogo que ela foi buscar dentro daquela caveira. E tem um detalhe nessa tarefa que é a Baba Yaga manda ela embora quando ela pergunta para Vasalisa como é que ela ficou tão espertinha assim. E a Vasalisa responde que é pela bênção da mãe. O que é essa coisa que a Baba Yaga não quer saber? A Baba Yaga manda ela embora abruptamente. É porque a Baba Yaga sabe que pode haver o risco da Vasalisa se tornar boazinha demais. A Baba Yaga não quer saber de boazinha demais. A Baba Yaga, ela é aquele ser justo. Então, quando a Vasalisa comenta isso, ela manda ela embora. Só para entender essa parte da história que eu acabei não comentando no último vídeo, que é essa questão de boazinha demais, nunca mais, certo? Não tem como a gente ficar com a Baba Yaga se a gente ficar boazinha demais. Então, continuando, nós vamos para aí a Vasalisa vai indo embora com a caveira, né? E em um determinado momento, ela a caveira agora no caminho de volta, ela consulta a intuição, que é a boneca, e ela também tem a caveira que ilumina então aquele caminho. E em um determinado momento, ela pensa em jogar a caveira fora e a caveira vira para ela e diz: "Não, fica tranquila, você só continua fazendo o que está fazendo, só continua dando um passo após o outro." Que foi o que a gente também comentou no último vídeo, mas por que a Vasalisa pensa em jogar essa caveira fora? Porque a Vasalisa agora vê coisas que ela não gostaria de ver. Quando ela era boazinha demais, ela fingia que não via e estava tudo certo. Agora ela vê e ela não consegue desver. E é isso que acontece quando a gente abre os nossos olhos. A gente acaba vendo coisas que a gente não gostaria de ver. E não dá para se livrar. A gente até às vezes tem essa tentação de jogar a nossa lente de aumento fora e ficar vivendo daquele jeito anterior, mas não dá mais, porque agora a gente sabe coisas e não tem como voltar. O que a gente precisa fazer é só dar um passo após o outro. A gente não precisa sair reagindo a nada. A gente só vai respondendo aos estímulos e também seguindo o nosso caminho, construindo o nosso caminho. A Sônia, lá do Instituto IP Roxo, ela sempre fala uma frase assim, eu acredito que eu vou falar parecida, tá? A elegância da mulher está no prosseguir. Prosseguir com a sua vida, tá bom? Então, nona tarefa. Última tarefa, reformular a sombra. Então, ela tá de volta, ela tá com a caveira na mão, com a boneca, vendo um monte de coisa que ela não via e tá se aproximando da casa, onde está lá a madrasta e as duas irmãs postiças. E aí, elas ficaram sem fogo até esse momento e elas começam a perceber que tá chegando aquela caveira estranha e a Vasalisa tá... E depois elas reconhecem que é a Vasalisa. Então, as tarefas psíquicas dessa etapa. Usar a própria visão aguçada para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e ou os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como para reagir a eles. Reformular as sombras negativas da própria psique com o fogo da megera. Então, o que acontece agora? Agora é aquele momento em que a caveira vai reduzir a madrasta e as irmãs às cinzas, né? Olhando durante a noite. Então, assim, o que é isso? A gente já denunciou a natureza sombria lá na segunda tarefa, que foi identificar esses aspectos negativos da nossa mente, né? Que fala sobre que tem inveja, que tem ciúme, que sabota e que faz a gente ser boazinha demais justamente por não achar que nós somos boas o suficiente. E essa natureza sombria normalmente é infiltrada na nossa psique pela cultura que a gente vive. Então a cultura vem desde lá da família que a gente nasceu. Não estou dizendo que as famílias são ruins, porque as famílias também estão dentro de culturas. Então, assim, é uma coisa que vai sendo passada. Muitas vezes sem a gente parar e pensar se aquilo tem lógica mesmo. Então, vai sendo enfiado
e na nossa cabeça pela cultura, desde a família, depois frequentando as escolas, depois nos nossos ambientes de trabalho, depois nos nossos círculos de amizade, e a gente fica cheio dessas coisas aí, e agora a gente vai reformular a sombra, a gente vai ressignificar essas coisas e vai reduzir essas coisas a cinzas, de maneira que isso não opere mais a nossa ação, isso não comande mais a maneira como a gente age, tá certo? Eu vou continuar falando dessa tarefa no próximo vídeo, gente. Beijo!